sempre começam corrigindo as merdas faladas na aula anterior, né? É sempre assim. Isso é um processo natural na ciência, na política e em tudo. Então, não é exatamente uma merda, mas eu estava pensando na aula de segunda-feira e eu acho que algumas coisas não ficaram muito claras, assim, não ficaram... quando a gente vem desenvolvendo essa coisa de grupos de Lie, de álgebras de Lie, desde o início, né? Aí você pode pegar pesado na hora da espectroscopia hadrônica, que não tem problema nenhum. Mas, tipo assim, a gente tem uma plateia um pouco heterogênea, né? Aqui. Então, eu não sei exatamente o que vocês sabem e o que vocês não sabem em relação à questão dos grupos de Lie, a pesos, a raízes, essas coisas todas. Então, eu pensei em fazer o seguinte, voltar um pouquinho, né? E dar uma pequena, breve explicação sobre rotulação de representações do SU3, certo? Mas o que eu acho que é necessário para a gente entender aquele esquema de classificação dos hadrons, certo? Aí a gente revisita aquilo, né? Mas agora assim, mais rápido, né? Mas antes disso, vamos voltar e vamos falar um pouco sobre como é que eu indexo os estados dentro de uma representação do SU3, certo? Então, olha só, deixa eu colocar o negócio aqui no ponto. Eu vou precisar de uma informação aqui daqui a pouco. Não tem saída, eu não deveria fazer isso, mas eu vou começar assim. O que é uma representação? Né? Vou começar mais atrás um pouco. Como é que você representa um grupo de Lie? Certo? Então vamos mais atrás um pouco. O que é um grupo de Lie? Então, um grupo de Lie é um conjunto, né, de transformações, onde cada transformação, cada elemento, né, desse grupo, né, ele é parametrizado por um certo conjunto de parâmetros contínuos, que tomam valores em uma faixa contínua. Um grupo de Lie que todo mundo conhece é o grupo de rotações, né? Cada rotação corresponde a um valor que você fixe de 3 ângulos. Esses 3 ângulos indicam basicamente, né, o quanto você rodou isso em vetor, por exemplo, que está aqui especificado em relação à origem, de quanto esse vetor rodou em torno de um certo eixo, né? Você tem um eixo de rotação e a quantidade pela qual você rodou através desse eixo de rotação. Então, numa rotação, por exemplo, você tem R de θ1, θ2, θ3, né? Esse θ1, θ2, θ3, você pode imaginar que ele forma um vetor que você pode chamar de θ chapéu, tá certo? θ1, θ2, θ3. Você pode pegar a norma euclidiana desse vetor, por exemplo, tá certo? Dividir o vetor pela norma euclidiana dele. Então, como resultado, você vai ter um vetor, um versor unitário, né? Desse tipo. Então, uma rotação genérica, em geral, você vai poder escrever como isso aqui, exponencial de I, θ chapéu, escalar J. Tá certo? Θ chapéu é o eixo de rotação, né? Então, define uma direção no espaço, né? E θ é o quanto você rodou em torno desse eixo. Tá certo? Isso daqui é o que a gente conhece sobre rotações já, mas isso aqui é que é o mais importante. É observar que uma rotação específica é designada por 3 ângulos, ou por 3 parâmetros que assumem valores num intervalo contínuo. Tá certo? Esse aqui é o ponto. Um grupo de Lie em geral, você vai ter um certo número R, sei lá, N de parâmetros, tá certo? E esses parâmetros, esses N parâmetros, vão assumir valores também no intervalo contínuo. Então, isso aqui rotações, né? Mas você pode falar
elemento genérico de um grupo de Lie, né? Aqui você pode chamar esse R, né, de R de, sei lá, alfa 1 até um certo alfa n, né? E sempre, terminou? Beleza. Obrigado. Sempre você pode escrever, quando você tem um grupo de Lie, vamos estabelecer mais uma restrição, conexo com a identidade, o que quer dizer que quando esses parâmetros são todos zero, você tem a transformação em identidade do grupo, tá certo? E aí você pode se afastar infinitesimalmente da identidade, variando continuamente os parâmetros. Se você está nessa situação, você sempre pode escrever isso daqui como exponencial de I, vamos chamar de alfa A, PA, certo? Se isso aqui é uma matriz, sei lá, M por N, né? Se isso aqui for uma matriz M por N, esses caras aqui também são matrizes M por M. E esses caras aqui são números, né? Então, todo grupo de Lie conexo com a identidade tem a possibilidade de você escrever cada elemento do seu grupo de Lie dessa maneira, né? O que caracteriza um grupo é a lei de composição. Essa é uma das perguntas do teste, né? A relação entre lei de composição e álgebra de Lie. Então, resposta da pergunta do teste, né? Se você tiver a álgebra de Lie, isso implica numa lei de composição específica. Vamos resumir esse vetor n-dimensional aqui por alfa, vamos chamar de alfa, né? Se você tiver um R de alfa, fizer o produto, né, com um certo R de beta, né, o resultado aqui vai ser um R de F de alfa beta. Onde esse F de alfa beta, você está nos requisitos que definem o grupo de Lie, você espera que seja uma função suave, ou seja, diferenciável de classe C infinito, né? Então você vê, se você souber quem é o F de alfa beta, você conhece a lei de multiplicação do seu grupo. Ou seja, você sabe quanto dá o produto de cada elemento do grupo com cada outro elemento do grupo. Certo? Como é que você conhece o F? Você, aí isso aqui eu só estou citando, né? Não estou desenvolvendo, estou citando, né? Você tem uma relação bionívoca entre a álgebra obedecida por aquelas matrizes TA e esse F de alfa beta. Deixa eu... Não estou querendo dizer que eu tenho uma relação com o F de alfa beta específicos. Estou dizendo que eu tenho uma relação com a forma funcional desse F. Tá certo? Então, essa forma funcional da lei de composição é completamente determinada por essas constantes FABC, que são as chamadas constantes de estrutura do grupo. Tá certo? Então, se você conhece essa álgebra, você conhece o F e, portanto, você conhece a lei de multiplicação. Tá certo? Isso tudo vai mudando o nosso interesse do grupo para a álgebra. Se você conhecer elementos que satisfaçam essas relações, ou como matrizes M por M, ou como matrizes P por P, ou como matrizes R por R, tá certo? Você terá diferentes representações do seu grupo, indicando que você tem matrizes de dimensões diferentes agindo em espaços vetoriais, onde essas matrizes podem agir, né? Se for uma matriz M por M, ela está agindo num espaço vetorial M-dimensional. Se for uma matriz P por P, está agindo num espaço vetorial P-dimensional. O que limita isso? Essa relação, a álgebra de Lie do grupo. Tá certo?
se eu tenho um conjunto de matrizes, N matrizes, satisfazendo esse conjunto de relações, essas N matrizes me dão uma matriz com a mesma dimensão delas ali, que vai satisfazer a mesma lei de composição do grupo. Portanto, eu tenho uma representação. Tá certo? Então, o problema de achar representações do grupo é o problema de achar matrizes ou operadores lineares, aí depende do nível que você está querendo encarar a coisa, né? Que satisfaçam a álgebra de Lie obedecida pelos geradores, por esses TAs que são os geradores. Tá certo? Então, esses geradores, né, vamos considerar esses caras aqui, né, como operadores lineares agindo num espaço vetorial de dimensão finita. Então é claro que, associado com eles, tem matrizes. Tá certo? É só fazer a especificação da ação desses caras em cima de uma base. Né? Então, operadores agindo num espaço vetorial V de dimensão, vamos dizer, N. N não, N está muito restrito aqui, o número de parâmetros ali, de dimensão, sei lá, P, sei lá, P tá bom. Né? Bom, então eu posso especificar as matrizes que representam os geradores, dizendo qual é a ação desses operadores sobre cada um dos vetores base, por exemplo, que eu posso escolher desse espaço. Né? Aí tem uma pergunta: que vetores base eu escolho? Né? Dependendo dos vetores base, tem uma forma para as matrizes que representam os geradores. Né? Essa forma matricial depende da base que eu estou escolhendo no espaço vetorial. Qual base que eu escolho? Tem uma base mais legal que as outras. Né? Essa base é a seguinte, ela é muito natural para nós físicos, pelo menos. Né? Você analisa dentro do conjunto de todos os geradores, né? Você tem aqui T1, T2, até Tn, né? Certo? Você procura aí todos os geradores que comutam entre si. Tá certo? Todos os caras que comutam entre si. Então daqui você seleciona, sei lá, um TI e um TJ, geradores que comutam entre si. Tá certo? Por que isso? Por causa da mesma coisa que a gente faz quando a gente vai representar observáveis na mecânica quântica. Né? A gente procura um conjunto completo de operadores que comutam. Ali eu não falei conjunto completo, eu apenas falei caras que comutam entre si. Tá certo? Mas vamos supor, qual é a particularidade de dois operadores que comutam entre si? Você pode encontrar uma base comum de autoestados simultâneos. Né? Então é isso. No caso do SU3, né, você tem T1 até T8, são 8 geradores, tá certo? E dos 8 geradores, esse conjunto de geradores que comutam entre si são escolhidos em geral como sendo o T3 e o T8. Tem várias razões para isso que nós não vamos entrar aqui. Né? Mas que estão especificados lá no curso que está filmado. Certo? Quem for lá no curso vai aprender isso aí do início, direitinho, sem problema nenhum. Né? Esse conjunto de geradores que comutam entre si é chamado de subálgebra de Cartan.
Tá certo? Portanto, a subálgebra de Cartan do SU3, que é o grupo que está nos interessando aqui, tá certo? Esse grupo específico, é formada por dois operadores, que você extrai lá do conjunto de geradores, e você extrai com como? Você olha a álgebra de Lie, que eles obedecem. Você faz essa conta aqui para o SU3 e você procura dois caras que comutem entre si. Veja que eles comutam um com o outro, mas eles não comutam com os outros geradores. Tá certo? Se eles comutassem com todos os geradores, aí tem um lema, chamado lema de Schur, que diz que eles teriam que ser proporcionais à identidade, uma representação irredutível. Tá certo? Eu não estou supondo que eles comutam com todos os geradores. Estou falando, eles comutam entre si. Vamos dar um exemplo aqui no caso do SU2. Né? Mais especificamente, o SU2 é a representação bidimensional, ou seja, matriz de Pauli, que são geradores. Né? Exemplo. SU2, lá você tem três geradores, T1, T2 e T3. A álgebra de Lie deles é assim, comutador de T1 com T2 é igual a I T3. Aí permutações cíclicas disso. Então ninguém comuta com ninguém, tá certo? T1 não comuta com T2, T2 não comuta com T3, T3 não comuta com T1, ninguém comuta com ninguém. Então, o conjunto máximo de geradores que comutam entre si é um só desses geradores. Você costuma escolher como sendo o T3, tá certo? Momento angular, não tem diferença nenhuma. Então, a subálgebra de Cartan do SU2 é unidimensional, tem um gerador só, e a subálgebra de Cartan do SU3 é bidimensional. Agora sim, estamos começando a chegar onde eu quero. Né? Vamos pensar numa dada representação, tá certo? Está agindo, então, são operadores agindo num espaço vetorial V de dimensão P, pato. Tá certo? Pode ser P, pode ser Q, o importante é que seja genérico. Né? Então, como é que é isso? Eu acabei de dizer que eu vou escolher uma base de autoestados simultâneos dos operadores que pertencem à subálgebra de Cartan. Então, esses estados, eles vão poder ser rotulados em termos dos autovalores desses dois operadores. Tá certo? Então, vamos pegar o SU3 aqui, vamos ficar na discussão genérica, vamos pegar o SU3. SU3 tem dois caras, né? T3 e T8. Então, você vai pegar os seus estados, né? Cada um dos estados base, você vai escolher esses estados base de modo que o T3 seja diagonal e que o T8 seja diagonal. Você pode fazer isso, porque esses operadores são hermitianos e de traço nulo. Isso aí é uma informação também lá no curso, né? Com mais calma vocês vão poder chegar nisso. Né? Então, esses caras são autoestados do T3. Vamos supor que ele tenha um alto valor, sei lá, lambda 3. Esse mesmo camarada, que está aqui, também é um autoestado do T8. Portanto, esse cara que eu estou dizendo aqui, ele pode ser denotado, né, por esses índices, lambda 3, lambda 8. O defeito de isso aí não ser necessariamente um conjunto completo de observáveis que comutam é porque pode existir mais de um desses caras associados com o mesmo lambda 3, com o mesmo lambda 8, e que eu não tenho como distinguir dos outros só pela ação de lambda 3 e lambda 8. Tá certo? Então, eu tenho que prever um índice aqui de degenerescência. Tá certo?
Quer dizer, pode ter mais de um cara fazendo esse serviço para ele. Tá certo? Então, dito isso, cada vetor base do espaço vetorial V está sendo indexado pelos seus autovalores perante a ação dos elementos da subálgebra de Cartan, T3 e T8. Tá certo? Pode ter repetição. Sim, pode ter repetição, sem problemas. Então, vamos dar três exemplos para o próprio SU3, para a gente entender melhor como é que essa coisa funciona. Né? Esse exemplo aqui é bem detoso, a gente precisa de uma outra coisa. Espera aí, só um minutinho. Então vamos ver aqui, ó, exemplos. Né? Vamos tomar um espaço vetorial V, né? Espaço vetorial tridimensional. Certo? Espaço vetorial tridimensional. Eu posso, né, mostrar de várias maneiras distintas aqui, né, que os três estados base desse estado podem ser especificados por esses autovalores do T3 e do T8. Certo? Então, por exemplo, quando eu olho para um cara desse aqui, eu sei o seguinte: se eu atuar com T3 em 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, isso daqui me dá 1 meio de 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Tá certo? E assim por diante. Né? T3 é assim, T8, atuando nesse cara, né, vai dar 1 sobre 2 raiz de 3 vezes o mesmo estado. São autoestados de T3 e T8, e nesse caso você vê claramente que eles são autoestados não degenerados. Tá certo? Existe uma outra possibilidade, também tridimensional, tá? Vamos chamar de velinha, né? Vamos chamar de velinha, espaço vetorial tridimensional, mesmo tridimensional, né? Onde agora os três vetores base, eles são especificados assim. Você tem 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3 e menos 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? Então você tem essas duas possibilidades. Novamente, esses vetores estão indexados pela ação do T3 e do T8 aí. Como você chega nisso? Tem lá um caminho, né, para a gente seguir para fazer isso. Não nos cabe aqui nesse momento fazer isso. A gente está só sobrevoando a coisa para ter uma visão mais clara. Né? Esses rótulos desses vetores base, eles são as coisas que a gente chama de pesos. Né? Pesos de uma representação. Então, os rótulos de cada um dos vetores base de uma determinada representação são as coisas que a gente chama de pesos da representação. Né? Esses pesos costumam caracterizar a representação de maneira unívoca. Tá certo? Costumam caracterizar. Por exemplo, eu posso pegar esses pesos, esse e
e esse. São 3 vetores bidimensionais. E posso fazer um gráfico, né, em 2 dimensões. Né? Fazer um gráfico em 2 dimensões. Então, o gráfico que eu encontro, quando eu faço isso, é um negócio assim, né? Esse ponto aqui é o 0, menos 1 sobre raiz de 3. Esse ponto aqui é 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. E esse ponto aqui é o ponto simétrico, é esse, deveria ser pelo menos, né? Menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? Então você tem essa linha pontilhada só para lembrar da estrutura do negócio, não tem nenhum significado. Né? Isso é como se fosse um triângulo invertido. Tá? Toda vez que você encontrar esse conjunto de pesos que você tem aqui, você pode ter certeza de que você está falando da representação 3 do SU3. A representação 3 do SU3 é uma representação tridimensional caracterizada por esse conjunto de pesos. Então, são matrizes 3x3, tá certo? Que você está encontrando ali. A representação B que a gente colocou ali é também uma representação tridimensional e, melhor, não equivalente à representação anterior. No sentido de que não existe uma transformação de similaridade que leve as matrizes que você obtém, né, na representação 3, nas matrizes que você obtém na representação tridimensional seguinte, que está ali. Essa representação tridimensional seguinte é chamada 3 estrela, ela é complexo conjugado da representação 3. E o conjunto de pesos que estão aparecendo ali, né, formam um outro conjunto, uma outra figura geométrica, né? Que é um triângulo de cabeça para cima, certo? No SU2, né, você, a subálgebra de Cartan, né, é unidimensional, só tem T3, né, lá no SU2. Então, os seus gráficos com seus pesos vão ser pontos numa linha. Né? Porque como você só tem um operador, você só tem um rótulo, que são os autovalores do T3. Né? Então, a gente define, dado o spin da representação, os 2J mais 1 vetores base da representação são indexados por J, J-1, J-2 até -J. Né? É um número só, um peso só que indexa cada vetor, tá certo? Sem degenerescências em geral. Aqui no SU3 pode ter degenerescências, às vezes. Eu estou falando do SU2 para manter o contato, né, com coisas que a gente está acostumado aí a ver. Né? Então, essa é a representação 3, né, e essa é a representação 3 estrela. Né? E tem uma representação que a gente já viu, né, e eu achei que foi muito violento da última vez, por isso que eu estou voltando a essa história agora. Né? A gente já viu essa representação na aula passada. Vamos chamar de C, né? Agora o nosso espaço, vou chamar de, sei lá, de W, né? É um espaço vetorial, 8-dimensional. Tá certo? E os pesos nesse espaço vetorial 8-dimensional, ou seja, os rótulos dos vetores base, tá certo? Eles são assim, né? São 1, 0, menos 1, 0,
1 meio menos raiz de 3 sobre 2. Além desses, né, eu tenho mais 2 vetores com rótulos 0, 0, duplamente degenerados, né? 2 degenerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 2 vetores que são indexados por 2 rótulos 0, 0. Tá certo? Se eu colocar isso aqui no diagrama como esse, ou seja, vou para R2 e faço os pontos, né? Boto os pontos lá, eu vou obter isso aqui, né? Vou obter, não vou, isso aqui é o 1, 0, 0, menos 1, 0, né? E aqui a gente bota um 2 aqui, né? Então, a gente tem exatamente aquele hexágono, né, que apareceu tantas vezes, né, na aula passada. Certo? Essa representação 8-dimensional é a chamada representação adjunta do grupo SU3. Tem várias características que tornam essa representação especial, tá certo? Mas os pesos dessa representação adjunta são esses caras que estão aí, né? E eles se colocam num gráfico bidimensional exatamente dessa maneira, né? E aí vamos retomar aquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Professor, se a sua subálgebra de cartão tiver mais de 2 dimensões, aí você vai ter que pegar espaço tridimensional. Tridimensional, quadridimensional, pentadimensional, assim por diante. Quer dizer, no caso do SU3, dá para a gente visualizar legal. Em outros casos, sem chance. Tá certo? A subálgebra de Cartan é uma característica do grupo, né? Você extrai a subálgebra de Cartan olhando a álgebra de Lie e vendo quem são os caras que comutam uns com os outros, né? Então você, bem lembrado aí, né? Se a sua subálgebra de Cartan tiver 3, 4, 5 operadores, esses gráficos bidimensionais que eu fiz não servem para nada. Tem que ser gráficos tri, tetra, pentadimensionais, assim por diante. De tetra em diante já esquece, né? Então, eu gostaria, assim, né, que depois dessa revisão, né, a gente está de teoria de grupo, isso é a velocidade da luz, né, naturalmente, que a gente fizesse de novo a conexão com as coisas que a gente viu na aula passada, né? Lá na aula passada, nós identificamos o T3, né? A gente identificou o T3 com T3 com T3, infelizmente eu usei a mesma letra. O que eu vou fazer, né? T3, nesse caso aqui é gerador, com T3, nesse caso, eu tenho que usar a mesma notação, senão fica esculachado demais, né? Esse daqui é a terceira componente de isospin, né? Certo? E na aula passada a gente fez essa identificação. E essa identificação foi feita no contexto da representação 3-dimensional, certo? Mas na verdade ela vai ser feita no contexto de uma representação de dimensão arbitrária, né? O T8, né? A gente identificou com raiz de 3 sobre 2 vezes a hipercarga, tá certo? Então a gente imaginou que vão existir operadores no espaço de Hilbert que, atuando sobre os estados
livres, vamos dizer assim, né, de uma partícula, né, vão me produzir os mesmos autovalores que os pesos da representação de SO3. Tá certo? Então, agora, desse lado aqui eu tenho um negócio de álgebra, desse lado aqui eu tenho física. Né? Eu tenho quantidades físicas que eu estou querendo representar por operadores hermitianos, portanto observáveis, que eu quero saber, quero poder medir o valor desses caras num determinado estado físico indexado por eles. Tá certo? Esses valores que eu meço são os pesos. São identificados com os pesos das representações. Tá certo? Então agora você chega. É claro que tudo isso, né, como diz um velho professor meu, a lata de lixo do cara deve estar cheia, né, de tentativa e erro. O cara tentou, não conseguiu, joga fora. Tentou, não conseguiu, joga fora. Mas uma hora bateu. Né? Uma hora bate que o cara fala assim, olha, se eu usar essas duas quantidades físicas, com essa relação, vamos dizer, de normalização, né, em um determinado momento, tudo bate certinho. Todas as partículas com massas mais ou menos parecidas, né, formam multipletos, ou seja, formam estados base de representações do SO3. Certo? Aí nós chegamos àquela questão, né? Ok, e essa é uma questão mais sofisticada um pouco, né? Eu posso obter algumas dessas representações irredutíveis, não a 3 estrelas, mas a 8, sim, como partes irredutíveis de produtos tensoriais de representações mais básicas, tipicamente a 3 estrelas. Na verdade, eu tenho um teorema que me diz o seguinte: se eu tiver uma representação irredutível arbitrária, eu posso sempre obtê-la como uma componente irredutível de um produto tensorial de n representações 3 por m representações 3 estrelas, onde n e m são característicos da representação irredutível que eu estou querendo estudar. Tá certo? Então, 3 e 3 estrelas são conhecidos das pessoas que estudam SO3 como blocos construtores de representações irredutíveis. Qual é a estratégia? É que nem a 2 no SO2, a representação de spin 2, spin meio, que a representação 2 é a bidimensional, a gente sabe que tem spin meio. Né? Com a representação de spin meio, você constrói todas as outras representações do SO2 fazendo produtos tensoriais dessas representações. Esse teorema vale para o SO2 também. Tá certo? Tipicamente, por exemplo, se você faz o produto tensorial de um meio com um meio, você obtém uma representação redutível, cuja uma das componentes da representação é A1 e a outra componente é A0. Está na soma direta. 1 meio vezes 1 meio é 1 mais 0. Não é 1 quarto. 1 meio vezes 1 meio é 1 mais 0. Né? Se você ainda somar mais um spin 1 meio, somar momento angular, ou seja, fazer produto tensorial de mais uma representação de spin meio, aí você vai ter 1 mais 1 meio, que é 3 meios, 1 meio e acabou, né? Se não me engano. É o máximo que você pode ter. Você pode ter J1 mais J2 e J1 menos J2, no final das contas. Né? Enfim, quando você percebe que você pode obter, né, uma representação como essa, por exemplo, a 8, né, como uma coisa que está contida dentro do produto tensorial dessas duas, isso aqui dá 1 mais 8, certo? Imediatamente vem na cabeça o seguinte: quem sabe essas partículas
não podem ser encaradas como estados ligados de partículas mais fundamentais. Partículas mais fundamentais que carregam essas representações. A representação 3 e a representação 3 estrela. Tá? Se vocês lembram das características das coisas que eu coloquei lá, a gente tinha, nesse quadro aqui, eu tinha escrito os multipletos mesônicos. Né? Tinha os mesons pseudo-escalares e os mesons pseudo-vetoriais. E desse lado aqui, a gente tinha os multipletos bariônicos. O multipleto bariônico de spin 1,5 e o multipleto decupleto, né? Bariônico, tinha o octeto bariônico de spin 1,5 e o decupleto bariônico de spin 3,5. Né? Isso também é interessante, quer dizer, você tinha representações do SU3 associadas com partículas de spin inteiro e associadas com partículas de spin semi-inteiro. Como é que eu posso fazer o produto tensorial de um certo número de representações e obter um cara de spin semi-inteiro? Só se os meus componentes básicos forem também de spin semi-inteiro. Aí não é SU3, aí é o spin, aí é o momento angular mesmo. Você não pode compor uma partícula de spin semi-inteiro se você não estiver fazendo isso pelo menos com 3 partículas de spin semi-inteiro. Partículas de spin inteiro você pode compor com partículas de spin semi-inteiro, mas partículas de spin semi-inteiro não. Tá certo? Daí a razão de você propor que os seus bárions fossem estados ligados de 3 partículas que carregassem a representação 3 e os seus mesons serem estados ligados de 2 partículas que carregavam uma representação 3 e a outra representação 3 estrela. Certo? Esses caras nós chamamos de quarks. Né? Para nossa surpresa, né? Até certo ponto, eles não se mostravam. A representação 3 não aparecia na natureza. Tá certo? Não tinha ninguém com aquelas características de hipercarga e isospin T3 e Y. Não tem ninguém com aquelas características. Não tem mesmo. Não? Então você está fazendo isso, certamente, estou arriscando aqui, estou chutando, tá certo? Mas faz parte. Né? Isso, para mim, deve ter levado ao Gell-Mann a ideia inicial de que os quarks não passavam de uma fantasia, de uma forma de escrever ou de classificar as partículas que interagiam fortemente. Mas que eles não eram partículas de verdade, por quê? Se eles fossem partículas de verdade, você deveria já ter visto. Não? Deveria ter visto, você não via. Não tinha essa história aí. Né? Então, eu fiquei de mostrar para vocês como é que a gente tinha introduzido os 3 quarks, U, D e S, tá certo? A gente tinha, você lembra que a hipercarga era a soma do número bariônico com a estranheza, né? B mais S. Então você tinha que atribuir número bariônico, atribuir estranheza para esses quarks também, de modo que fosse satisfeita uma relação experimental que é a conhecida fórmula de Gell-Mann e Shijima, né? Tá certo? A gente também colocou na aula passada aqui, aquela que diz, sabe lá Deus por quê, que a carga elétrica é T3 mais hipercarga sobre 2. T3 mais Y sobre 2. Isso acontece, isso é assim, Deus quis assim. O que a gente vai fazer? Então, na aula passada a gente fez uma tabela, os quarks, dizendo qual deveria ser a estranheza, qual deveria ser o número bariônico, né, de cada um deles. O número bariônico é mole, né, tem que ser 1/3. Né? Se o número bariônico é 1/3 para a partícula, o número bariônico vai ser menos 1/3 para a antipartícula, então todos os mesons vão ter número bariônico 0, que é ok, não tem problema.
E todos os baryons vão ter número bariônico 1, né? Porque é 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Veja que você tem 3 vezes 3 vezes 3 para formar um meson. Né? Você tem aqui 1 mais 8 mais 10, não era isso? 18, 16, 26, 27, tá certo. Né? Então, você tinha 3 partículas de número bariônico 1/3 formando uma partícula de número bariônico 1. Né? Não entram antiquarks na formulação dos bárions, só entram quarks. Se entrasse um antiquark, você teria que substituir uma componente dessa por um 3 estrelas. E isso aqui ia mudar completamente. Tá certo? Não ia dar certo. Acredita em mim. Né? Então vocês veem que é um negócio ajustado. Né? Todo montado aos poucos, olhando, corrigindo, né? E chegando a conclusões que batem com os dados experimentais. Por quê? Porque eles foram montados para bater com os dados experimentais. Né? O que é notável aí é que tenha sido possível montar essa construção de modo que ela batesse com os dados experimentais. É isso que é notável. Né? Mesmo assim, você ainda poderia dizer, isso é uma coincidência. Né? Tá bom, é uma coincidência. SU3 você quis, porque não SU4, porque não outras coisas, etc. E tal. Aí tem, as razões vão afunilando, né? Vão te deixando com menos liberdade, né? À medida que o tempo passa. O que eu tinha prometido para vocês, deixa eu colocar aqui, a composição dos mesons e dos baryons em termos de quarks, pura e simplesmente. Como você obtém isso? Você obtém mais ou menos do mesmo jeito que você obtém coeficientes de Clebsch-Gordon. Né? É um procedimento paralelo. Né? Lá nos coeficientes de Clebsch-Gordon, você escolhe, por exemplo, você está somando dois momentos angulares, J1 e J2. Né? Qual vai ser o estado de peso máximo que você vai obter? Né? É o estado com M igual a J1 mais J2. Então você pega esse cara, você tem um operador de abaixamento, J-, você aplica sobre ele, você sabe o que dá o J- atuando sobre cada uma das componentes desse estado máximo de J1 e J2, e aí você constrói o estado com J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Continua fazendo isso até você construir o multipleto inteiro, que é 2J1 mais J2 mais 1 dimensional. Aí você vem e pega o próximo que está sobrando ali e vai fazendo isso. Você tem um procedimento parecido com esse para o SU3. Tá certo? E se você fizer isso, lembra que lá no SU2 você determina não só os pesos, né, os autovalores do J3 e do J2, momento angular total, como você obtém também os estados, que são combinação linear dos estados componentes, né, de produtos tensoriais dos estados componentes. Então, dessa forma, de uma forma análoga, que você obtém esses resultados que eu vou colocar aqui, tá certo? Aqui no quadro. Então, você lembra do octeto mesônico, né? Você pode obter o I+, a gente está colocando aqui um aproximado, porque o que eu quero lembrar aqui é que ele tem essa estrutura em termos de partículas livres, mas ele tem mais do que isso. Essas partículas estão ligadas por um certo tipo de interação. Nós não falamos nada sobre essa interação ainda. Né? Então, o conteúdo em termos de números quânticos é compatível com isso que eu estou colocando aqui. Né? Então, D/U. Lembra, os mesons são sempre quark-antiquark. Né? D/U, o π0 é U/U menos D/D, 1 sobre raiz de 2, e menos
barra D. Se você sabe esse, você pode adivinhar esse, porque esse aqui é a antipartícula daquele. Tá certo? Então você vai ter a antipartícula do U e a antipartícula do D. Né? Do D barra. Aí você tinha o K+, ele é S barra U, o K0 S barra D, o K0 barra D barra S e o K menos o barra S. Todos esses aqui são estranhos, eles possuem estranheza, tá certo? O quark strange, ele carrega estranheza 1, né? Ou menos 1, não me lembro mais, deixa eu ver aqui. Menos 1. Então, se ele carrega estranheza menos 1, esse cara aqui tem estranheza mais 1. E esse cara tem estranheza menos 1. Certo? Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? E o octeto em si é completado por esse cara aqui. Ó. 1 sobre raiz de 6, U barra U, D barra D, menos 2, S barra S. Certo? Acompanhando esses caras, tem um singleto que eu não tinha indicado na aula passada, mas o que eu disse para vocês que tinha, né? Esse singleto é o meson etalinha. O etalinha é U barra U mais D barra D mais S barra S. Isso aqui é claramente um singleto de SO3, né? Tá certo? Isso você pode escrever, se você pensar em vetores, né, como U barra D barra S barra vezes U ds. Se você botar uma matriz de SO3, né, na frente do UDS, o outro transforma com R d'água e acabou. Né? Então esse cara é um singleto. Né? Então, aqui você tem o octeto e aqui você tem o singleto. Né? Você vê, essa estrutura que você tem aqui obedece exatamente a essa regra que está colocada aqui. 3 vezes 3 estrelas igual a 1 mais 8. Certo? Isso para o octeto mesônico, né? Octeto mesônico pseudo-escalar, né? Tudo isso aqui. Pseudo-escalar. Você pode agora fazer uma coisa parecida, né, com o octeto mesônico pseudo-vetorial. Qual a diferença que vai ter aqui? Né? A diferença é de spin. Né? No caso, ali você tem spin 0 e em seguida você tem spin 1. Spin 0 e spin 1 são as duas possibilidades. Né? Tá certo? Se você pegar dois momentos angulares, um meio, somar, um meio, produto tensorial com um meio, isso dá 1 mais 0. Tá certo? Em termos de spin. Então, esse cara aqui é o 0. E vai ter um que é o 1 de spin. Mas é com a mesma estrutura, tudo repetido. Tá certo? Então, no lugar onde você tinha o π+, você vai ter o ρ+. Vou botar entre parênteses aqui. Aqui você vai ter o ρ0. E aqui você vai ter o ρ-. Esses mesons aqui, ρ+, ρ0, ρ-, são pseudo-vetoriais. E o conteúdo de quarks deles é absolutamente igual. Tá certo? No lugar do K+, você vai ter o K estrela mais. No lugar do K0, você vai ter o K estrela 0. No lugar do K barra 0, você vai ter o K barra estrela 0. No lugar do K menos, você vai ter K estrela menos. No lugar do eta 0,
você vai ter um meson pseudo-vetorial que é o ômega, tá certo? E no lugar do etalinha, você vai ter outro meson pseudo-vetorial que é o φ, completando, né? Você vê que aí você tem dois produtos tensoriais de representações em jogo. Tanto produtos tensoriais de representação no que diz respeito a spin, que os caras são tomados como partículas de spin 1/2, então é 1/2 vezes 1/2 dá 1 mais 0. Então os pseudo-escalares estão aqui e os pseudo-vetoriais agora estão indicados também, certo? Coisa similar vai acontecer com os baryons, tá certo? Com os baryons. Então aqui você tem o octeto, que é spin 1/2, e o decupleto. Ambos têm a mesma estrutura, com a mesma explicação que está aqui. E agora você está somando 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Né? Produto tensorial de 3 representações 1/2. 1/2 vezes 1/2 dá 1 mais 0. E aí você vem e soma 1/2 na história. Né? Soma 1/2 na história, você vai ter 3 meios e 1/2, essencialmente. Né? Então, o decupleto vai estar associado com o spin 3 meios e o octeto está associado com o spin 1/2. Tá certo? Então, o próton, por exemplo, ele vai ser o D, né? O nêutron vai ser o DD, nada de estranheza para esses, né? Você vai ter o sigma mais, que é SUU, e o sigma zero, que é SUD mais DU sobre raiz de 2. Vou deixar mais espaço aqui agora, tá certo? Aí você tem o sigma menos, que é o SDD, o θ zero, que é o SSU, o θ menos, que é o SSD, e o lambda zero, que é o SUD menos DU sobre raiz de 2. Certo? Então está aí o octeto, tá certo? De spin 1/2. E o decupleto, esse aqui é o octeto, né? E o decupleto, ele vai estar associado a essas partículas aqui. O delta mais, que é o delta mais, que é o D, delta zero, que é o DD, delta menos, que é DDD, mais o sigma estrela, mais SUU, o sigma estrela zero, que é o SUD, o sigma estrela menos, que é o SDD, o θ estrela zero, que é SSU, o θ estrela menos, que é SSD, e o ômega menos, que é SSS. Então tá. Esses são os caras, né, que transformam a representação 8 e transformam com a representação 10 aqui nessa história. Em torno desse senhor aqui, né, tem uma história interessante. Né? Aonde esse modelo de Quark começou a ser levado profundamente a sério,
né, foi justamente quando ele conseguiu fazer a previsão da existência do ômega menos. Porque toda a estrutura do SO3 inclui representações como a 3 estrela, a 6 estrela, a 8, não existe 8 estrela, 8 é uma representação real, e a 10, mas não tem uma representação 9. Não tem representação 9 do SO3. Certo? As pessoas tinham identificado um multipleto de partículas de spin 3 meios, de massa mais ou menos parecida, tá certo? Mas eram 9 partículas, parava aqui. As pessoas falaram, olha, a 10ª partícula, e aí tem mais coisas, regra de Gell-Mann ao cubo, etc. e tal, que permitem você estimar a massa dessas partículas, né, também. Com o fato, mas o fato principal é que você, para ter uma representação de cupleto do SO3, você precisa de mais uma partícula exatamente com aquelas características, com uma estranheza -3, né, com spin 3 meios, com carga menos, etc, etc, etc. Né? Você sabia muita coisa sobre ele, sabia inclusive aproximadamente qual deveria ser a massa. Né? E essa partícula não tinha sido descoberta ainda. As pessoas foram, fizeram um experimento que previa que, como saída do experimento, fosse abrir um canal, né, fosse ter um limite de energia que tornasse acessível a produção dessa partícula e descobriram a droga da partícula. Aí os caras falaram, olha, SO3, quarks, não deve ser tão brincadeira assim. Tá certo? Então, essa partícula aqui é uma previsão teórica do modelo de quarks, que foi descoberto experimentalmente por encomenda. Né? Liga o acelerador, direciona os feixes para esse valor dos parâmetros, mais ou menos, e vai ter que ter essa partícula. Estava lá a droga da partícula. Certo? Sensacional. Não sei se vocês concordam comigo. Teórico tem essa mania, né, de ficar achando sensacional coisa de teoria. Então, eu vejo que essa não é só uma coisa de teoria, né? Essa é uma coisa mista. Teoria mais experimento. Eu acho que, na verdade, a grande brincadeira é essa, né? O grande prazer de fazer física, no final das contas, é quando a gente consegue enxergar na natureza um negócio que estava só dentro da nossa cabeça. E vice-versa, quando a gente pega uma coisa da natureza e consegue formular uma ideia clara dentro da nossa cabeça do que deve ser essa coisa. Então, mesmo não sendo da área, eu posso imaginar, né, o prazer que os caras das ondas gravitacionais sentiram, né, em janeiro último agora. Né? O negócio está aí desde 1915, né, proposto e não encontrado. Né? E, finalmente os caras encontram, pô, cara, eu largaria a física imediatamente, mas enfim. Bom, nessa tabela que eu fiz para vocês aqui, tem alguns problemas. Né? As pessoas que talvez já saibam disso, essas aí eu peço que fiquem caladas. As pessoas que não sabem que problemas podem ser, eu convidaria para em 30 segundos, eu vou fazer silêncio por 30 segundos, certo? Dá uma olhada nessa tabela e ver que problemas que elas possam achar que tem ali. A segunda tabela, vamos dizer assim, né? No decupleto. Vou dar uma dica, tá? Precisa de uma dica. Eu já ouvi. Então não pode falar. Se já ouviu, não pode falar. Quarks são férmions, né? Spin no meio. Essa é a dica. Eles não estão obedecendo as coisas do Paulo? Isso aí. Né? Mas são todos eles ou são... porque tem 3 que são candidatos, né? U, DDD e SS. Aqui você poderia falar spin. Aí, você precisa de um pouco mais de
informação, né? Não, mas aqui também está dando esse problema. Você precisa que os 3 spins sejam AP, não é isso? Porque essas partículas, eu tinha dado a informação que elas são todas de spin 3 meios. Se elas são compostas de 3 partículas de spin 1 meio, elas têm que ser estados máximos, né, de spin. Tá certo? Todos os 3 spins têm que ser AP. Aqui já dá problema, tudo bem, mas o mais escandaloso talvez seja aqui e aqui, né? Onde você tem 3 partículas idênticas no mesmo estado de spin e sendo 3 férmions, tá certo? Isso é chato, né? Para dizer o mínimo, né? Você não vai abrir mão do princípio de exclusão de Pauli, não adianta o que digam por aí. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque toda física atômica, toda tabela periódica está montada em cima do princípio de exclusão de Pauli, né? Você fala, não, o princípio de exclusão de Pauli é violado pelos quarks, você está lançado em terra incógnita, né? Além disso, lá por volta dos anos 60, já se sabia perfeitamente, né, que se você fizesse uma descrição das partículas usando teoria quântica de campos, você não poderia escapar do fato de que partículas de spin inteiro são bosos, partículas de spin semi-inteiro são férmions. Certo? Então, você não ia poder escapar do fato de que os quarks são férmions, né? E o fato de você não poder ter 2 férmions no mesmo nível de energia, ou no mesmo estado, com os mesmos números quânticos, é provado. Você prova isso. Você prova que se você tiver férmions, você não pode ter o único estado possível, o estado zero, o estado sem férmions. E o movimento orbital, o movimento angular orbital? Zero, tudo low line, tudo L igual a zero. Então não tem saída. Não tem como você escapar disso botando L superior e vou distinguir o negócio somando, né, o momento angular para cima. Isso é só para lembrar da aula passada. Tudo L igual a zero, né? Então aqui você tinha um problema para resolver, que era esse aqui. A descrição está ótima em termos do SO3, está ótima em termos do spin, mas está ruim em termos do princípio de exclusão de Pauli. Está ruim, não está boa não. Tchau. Oi. Então, logo quando o Gelman fez um grupo que tinha o espectro preto, ele já teorizou a existência de outro número quântico? Isso não sei se foi o Gelman que falou isso, que propôs isso, né? Eu acho que foi uma série de pessoas, assim, as pessoas que foram reparando os problemas. Mas essa parte eu não sei te dizer exatamente, né? A solução está aí, né? Vamos impor um outro número quântico, né, em termos do qual seja capaz de simetrizar, ou de antissimetrizar essas funções de onda. Tá certo? Os caras são partículas idênticas, férmions idênticos. Agora, funções de onda de férmions idênticos têm que ser antissimétricas. Se você não tem mais nenhum número quântico, é zero. Acabou. Não tem função de onda possível. Tá certo? Se você tem mais um número quântico, aí você pode antissimetrizar esse cara, né? Então, vamos lá. Assim, dando um exemplo simples, né? Suponha que eu quero montar um estado com 2 partículas de spin 1 meio, as duas AP. Né? Quero um troço assim, AP, AP. Se as 2 partículas são férmions, eu não tenho alternativa, porque esse cara é igual a menos ele, porque ele tem que ser antissimétrico nos números quânticos dessas partículas. Uma possibilidade seria eu colocar aqui, né, mais um índice, A e B. E antissimetrizar esse estado, né, isso daqui é uma notação curta para isso aqui, né? Uma coisa desse tipo. Antissimetrizar esse estado em relação a A e B, né? Ou seja, dizer o estado
em questão, né, mais geral desse tipo, é um estado desse tipo. 1A, tensor 1A, APB menos APB, APA. Isso aqui não é igual a isso aqui, tá certo? Coisas diferentes. Mas isso aqui é antissimétrico em A e B. Isso impõe algumas restrições sobre A e B. No meu exemplinho bidimensional, A e B teriam que ser, pelo menos, assumir 2 valores. Se eles assumirem um valor só, não dá para fazer isso. Aí dá 0, de novo. Né? Então, A e B tem que valer 1 e 2, no mínimo. Pode valer 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer antissimetrizações à vontade, com esses números quânticos subindo, o número de valores, né, de A e B crescendo, não tem problema. Mas o mínimo que você teria que fazer aqui seria A e B variando de 1 a 2, tá certo? Ora, o seu problema, né, não é com 2 caras, é com 3. Também é com 2, mas ele é principalmente com 3. Né? Então, se você tem 3 caras, por exemplo, lá o U, né? Você vai ter uma coisa assim. Isso. A e B, A e C. E aí você vai tratar de antissimetrizar esse estado que está aqui, tá certo? Colocar isso como uma combinação linear antissimétrica desses caras que estão aí. Isso é possível se, né, A, B e C puderem assumir os valores 1, 2 e 3 no mínimo. Pode ser mais. Pode ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, assim, mas não pode ser menos que 3. Menos que 3 já era. Aí sua pretensão de antissimetrização vai para o espaço. Que nem a coisa da antissimetrização com 2 ali, que a gente viu. Né? Então foi proposto um número quântico a mais. Né? Esse número quântico foi batizado de cor. Mas agora está bastante claro para todo mundo que está aqui que isso não tem nada a ver com cor. Isso é 1, 2, 3, o Guinho, Zezinho, Luizinho, verde, vermelho e azul, sei lá, Temer, Dilma e Cunha, sei lá, pode inventar aí, né? Um conjunto de 3 rótulos, né? Que você queira colocar. Não importa, o que interessa é que você tenha 3 rótulos diferentes no mínimo. Né? A economia nos pede que, já que o mínimo é 3, que a gente imponha 3. Se der problema, a gente aumenta o número de rótulos. A gente vai ver depois que 3 é a boa. Tá certo? Por vários argumentos. Né? Então isso aí foi chamado de cor. Se você quiser, o 1 é vermelho, red, o 2 é green e o 3 é blue, né? Em inglês. São cores primárias, né? Green, verde é cor primária? É, né? Para os artistas não, mas no computador depende se você considera sistemas subtrativos. O computador naquela época era todo tela verde, aí foi difícil. Para os artistas como é que é? Os artistas é vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Certo. E para quem que não é? Para os computadores. O sistema aditivo aí usa o RGB. Certo. Bom, não sei por que resolveram fazer isso. Acho que já tinha TV em cores nessa época. Isso era 1970. Copa do Mundo.
O primeiro programa de TV que eu vi colorido foi o Jogo do Brasil, né? Em 1970. Eu sou velho, não é assim não. Então foi uma homenagem à Copa do Mundo do Brasil. Homenagem à Copa do Brasil, né? Duvido muito, mas tudo bem. Então, pode ser qualquer coisa, e em particular está sendo chamado de RGB, mas não tem nada a ver com cor, né? Mas é forte o nome, né? Assim, a chamada, de modo que isso acabou batizando, né, a teoria das interações fortes, como cromodinâmica quântica. A gente vai construir a lagrangiana cromodinâmica quântica a partir desses requerimentos que a gente tem aqui, né? Então, tem um ponto, né, importante a ser colocado aqui, que é o seguinte: RGB 1, 2, 3, você pode dizer o seguinte: são 3 estados base de um SO3. O ponto importante é o seguinte: você não vê nada na natureza que tenha cor. Vamos contrastar esse SO3 aqui com o outro SO3, o chamado SO3 de sabor. Esse SO3 que a gente estava discutindo até agora era o SO3 de sabor. Era quark up, quark down, quark strange. É isso? Então, o up, down e strange eram estados base do SO3, da representação tridimensional do SO3. Esse SO3, agindo, levava o up, por exemplo, numa combinação linear de up, down, strange, né? Alguma coisa desse tipo, né? Esse SO3, agindo sobre esses estados que você interpretava como estados de sabores diferentes, quark up é um sabor, quark down é outro, quark strange é outro, né? É chamado de SO3 de sabor, tá certo? O SO3 de sabor troca sabores entre si, faz combinações lineares desses sabores com coeficientes complexos, né? Lá na lagrangiana você tem que manter uma simetria desse cara, pelo menos aproximada, né? A gente sabe que a simetria não é exata porque, isso a gente vai ver em mais detalhe mais à frente, porque as massas das partículas não são iguais. As massas das partículas têm que ser iguais para a gente ter a simetria exata, né? Ok. Então eu tenho um SO3 de sabor que age trocando os sabores das partículas, mas ao contrário, né, da situação que eu vou descrever agora, lá no SO3 de sabor, né, eu vejo estados que não são singletos. Eu vejo estados que são parte de outras representações, até vejo singleto, mas vejo octeto, vejo decupleto, né? Vejo esses caras aparecendo, né? Ó, esses caras aqui são elementos de um decupleto, não, desculpa, de um octeto, né? Então, eles são combinações lineares de sabor, etc e tal, mas o único escalar que eu tenho aqui é esse cara aqui, ó, o eta' ou o φ. Esse cara é um escalar. Esse cara que você poderia dizer assim, esse cara não tem sabor. Por quê? Porque ele é invariante perante o grupo SO3. Os outros estados que estão ali, eles são estados que, se eu aplicar, né, uma transformação do SO3 nele, ele vai virar outra coisa. Aquele estado de singleto ali, não, ele vira ele mesmo. Então, eu tenho no SO3 de sabor a possibilidade de enxergar sabores. Quem disse que se eu não aplicar uma transformação de SO3, eu não chego num sabor único, por exemplo? Uma coisa assim, não é em princípio proibido. No entanto, esse número quântico de cor, a única motivação para ele aparecer foi essa, de antissimetrizar os meus estados com férmions idênticos. Que a gente sabe pelo princípio de fusão de Pauli que tem seres simétricos. E a gente sabe que isso é muito fundamental, a gente não pode escapar disso assim do dia para a noite. Se eu escapar disso, eu estou colocando em jogo a própria teoria quântica de campos. Tá
certo? Então, tirando isso, eu nunca vi nada colorido na natureza. Nunca. TV é coisa e tal, mas tudo bem. Nunca vi nada expressando um desses índices que estão aí. 1, 2, 3, ou guinho, zezinho, vizinho, ou red, green, blue. Não, nunca vi isso. Todas as partículas que interagem fortemente são bem acomodadas num esquema de singleto de cor. Você simplesmente pega esses estados todos que estão aqui, coloca os índices A, B e C em cada um desses casos e antissimetriza completamente. Está tudo bem. Tá certo? É só isso que você precisa fazer. Se você botar uma representação diferente, ou seja, se você botar alguma coisa que não seja um singleto de cor, essa coisa deveria poder ser detectada. E deveria carregar junto com ela os complementares todos lá.